Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então, começando aqui com a análise do índice Bovespa, que fechou o dia em alta de 1,21%. Cotado a 170.370 pontos. Com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima e pode indicar o início de uma tendência de alta. Tá? Por enquanto, os preços estão se segurando aqui nessa região de suporte da média móvel de 200 períodos. Agora, analisando aqui os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou o dia em alta de 0,82%, cotado a R$ 19,58. Média móvel de 9 períodos virou para cima novamente. Pode indicar, o início de uma tendência de alta. Se a gente olhar aqui os preços dos últimos dias, ele já está gradativamente com fundos ascendentes, o que pode indicar o início de uma recuperação. O Banco do Brasil corrigiu bastante aí desde o final de fevereiro para cá. Então, está na hora de começar aí uma recuperação. O meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em 23,74, ou seja, diminuiu um pouquinho, porque eu fiz um aporte aqui no BB no dia de hoje, que eu vou falar logo ali na frente. Seguindo com o Banrisul, fechou o dia em alta de 1,17%, cotado a R$ 13,87. Apesar da alta de hoje, a tendência segue sendo de queda e meu preço médio está em R$ 14,14. Seguindo aqui com o banco BMG, fechou o dia em alta de 1,75%, cotado a R$ 5,24. Com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos voltou a virar para cima. Pode indicar uma recuperação após a forte queda da última sexta-feira. E meu preço médio está em R$ 4,42. Seguindo aqui com o banco ABC Brasil, fechou o dia em queda de 0,54%, cotado a R$ 24,11. O papel está numa tendência de queda e meu preço médio está em R$ 22,34. Vamos seguindo aqui com o banco Paine, fechou o dia em queda de 1,74%, cotado a R$ 13,02. Média móvel de 9 períodos está virado para baixo, indicando uma tendência de queda. E o preço médio está em R$ 13,12. Seguindo aqui com o Bradesco, fechou o dia em alta de 1,78%, cotado a R$ 15,43. Com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima, podendo indicar o início de uma tendência de alta, porém, tem a resistência aqui da média móvel de 200 períodos. O meu preço médio está em R$ 16,42. Seguindo aqui com o Banco Santander, fechou o dia com uma pequena alta aí de 0,26%, cotada a R$ 26,95. Média móvel de 9 períodos está virado para baixo. Então, ainda tem aqui uma tendência de queda,
Porém, né, o Banco Santander vem numa região de congestão desde o final de maio. Então, só quando os preços saírem dessa região do retângulo que o papel vai ter um direcionamento mais assertivo, tá? Meu preço médio está em R$ 29,33. E o Banco Mercantil fechou o dia em queda de 1,88%, cotado a R$ 68,19. O papel está numa tendência de queda. O preço médio está em R$ 70,03. Durante o dia, o Banco Mercantil chegou a tocar na média móvel de 200 períodos, mas acabou se recuperando um pouco, tá? Porém, chama atenção, né? Essa tendência de queda acentuada aqui, depois lá, principalmente, né, depois do dia 1º de junho, quando houve aquela queda de mais de 12% no papel, e hoje, aí, depois de muito tempo, se a gente olhar aqui no histórico, né, desde maio de 2025, os preços aqui do Banco Mercantil não tocavam na média móvel de 200 períodos, como aconteceu hoje. Então vamos ver como vai ser o desdobramento disso aqui nos próximos dias. Agora, indo aqui para a planilha de controle dos ativos, começando aqui com o aporte que eu fiz hoje, tá? Comprei 5 ações do Banco do Brasil, a um preço médio de R$ 19,68, totalizando um aporte de R$ 98,40. Então, depois de muito tempo, acho que o último aporte que eu fiz em Banco do Brasil havia sido lá em dezembro do ano passado, tá? Quando eu comprei, naquela oportunidade, 14 ações, a R$ 22,26. O Banco do Brasil caiu muito, né? Nos meses aí de março, abril, maio e ainda agora no mês de junho. Então, aproveitar essa queda para melhorar o preço médio. Aqui em Banco do Brasil, né? Meu preço médio está relativamente alto em relação à cotação atual, tá? Meu preço médio está acima ali da região dos R$ 23. Então, aproveitando aí essa queda, né, do papel para fazer novos aportes aqui abaixo dos R$ 20 e poder melhorar minha posição na empresa para quando o Banco do Brasil voltar a subir. Acredito que não vai demorar muito, tá? Tendo em vista que já faz um ano, né, que o banco vem nessa situação aí de alta inadimplência no setor agro. De lá para cá o banco tomou medidas para mitigar essa questão da inadimplência. Então acredito que nos próximos meses a gente deve estar começando a ver o resultado disso, né, nos balanços, e a tendência é que o lucro volte a subir e com isso as cotações, a cotação do banco também. Então aproveitar esse momento de baixa aí para melhorar a posição, né, na empresa, para depois maximizar os nossos ganhos, tá? Então com essa compra de 5 ações que eu fiz hoje, eu cheguei a 219 ações do Banco do Brasil, tá? Com um saldo aí, né, de R$ 4.200. Considerando então aí o fechamento das cotações no dia de hoje, estou com um prejuízo aqui de 17% em Banco do Brasil, 1% em Banrisul, 0,77% de prejuízo aqui em Banco Paine, 6% de prejuízo também aqui em Bradesco, 8% de prejuízo aqui em Santander e 2% de prejuízo aqui em Banco Mercantil. No geral, essas operações aqui estão me dando um prejuízo de 8%, tá? Em relação aos lucros, né? Estou tendo um lucro aqui de 18% em Banco BMG e 7% em Banco ABC Brasil. Meu preço médio aqui em Banco do Brasil, então, com o aporte que eu fiz hoje, reduziu aí 9 centavos, né? Foi para R$ 23,74.
Levando em conta daí os proventos recebidos por estas empresas, tá, dessas operações que estão em andamento, eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, estou com uma rentabilidade negativa aí de 11% em Banco do Brasil, 0,18% negativa em Banco Paine, 5% negativo em Bradesco, 7% negativo em Santander e 2% negativo em Banco Mercantil. Em relação à rentabilidade positiva, estou com 4% em Banrisul, 25% positivo aqui em Banco BMG e 14% positivo aqui em Banco ABC Brasil. No geral, essas operações então estão me dando uma rentabilidade negativa de 3%, que dá R$ 325 negativos. Hoje eu não recebi nenhum provento. Então, encerrei aí essa segunda-feira com um patrimônio de R$ 8.052,54, dá uma variação positiva de 1,98%. Então, meu patrimônio aumentou R$ 156,73. Já o Ibovespa subiu 1,21%. Então, o alfa aqui da carteira ficou positivo em 77 pontos base. Então, conseguimos aí retomar, né, ao patamar dos R$ 8.000 de patrimônio. Vamos ver se a gente consegue sustentar isso nos próximos dias, tendo em vista que está difícil se manter, né, acima aqui da região dos R$ 8.000, como a gente tem observado aí nas últimas semanas. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.